Hoje eu quero chamá-los a atenção para os dias de Noé. Nos dias de Noé. Oh, glórias! Vamos voltar ao passado. Vamos pensar um pouco a respeito da situação que envolvia Noé e a sua família. Vamos voltar, irmãos, àqueles dias que a Bíblia apresenta como dias terríveis, dias complicados, dias em que as pessoas não queriam saber de Deus, não queriam louvar, não queriam adorar, eram dias maus, dias pecaminosos, eram dias extremamente ruins. A sociedade não reconhecia Jeová, não reconhecia o Senhor. Eles viviam para satisfação pessoal, para autossatisfação, eles viviam para satisfazer a carne. Viviam mergulhados na idolatria e em toda sorte de práticas ruins. Eis aí, amados, uma imagem dos dias de Noé. Nos dias de Noé a coisa não era fácil. Não era fácil, irmãos. E Cristo Jesus ele cita a condição depravada daquele tempo e faz uma analogia. Ele faz uma comparação que nos deixa, de certa forma, assustados, porém, nós estamos inseridos dentro dessa situação. E como Noé, é preciso olharmos para Deus, olharmos para o nosso amado e não nos deixarmos contaminar de forma alguma. Amados, é preciso estarmos atentos a esta situação. Veja o que Cristo falou. Mateus capítulo 24, versículos 37 até o 39. Eu vou ler para os amados. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, este é um alerta que o Senhor faz à igreja. É um alerta que o Senhor faz a cada um de nós. É preciso estarmos atentos a cada instante, porque os dias são ruins, os dias são maus, e nós estamos no meio de uma sociedade tal qual a sociedade dos dias de Noé, corrupta, sem querer Deus, longe do Todo-Poderoso, envoltos em toda sorte de práticas ruins. Nós, amados, a exemplo do amado Noé, precisamos fazer a diferença. E Noé é um exemplo marcante para a nossa caminhada. Noé é um exemplo interessante para cada um de nós, porque ele não foi apenas o homem que construiu um grande barco. Ele foi muito além de um construtor de uma barca. Noé, amados, era um homem que tinha comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Ele era reconhecido pelo Senhor. Deus sabia quem era Noé. Deus conhecia o seu coração. E no decorrer desta palavra vamos ver alguns aspectos da vida deste servo do Senhor, para que nós possamos nos espelharmos nele e fazermos aquilo que Deus quer em meio a uma geração difícil, a uma geração corrupta, mas que sejamos santos, separados para a honra e para a glória do nosso amado Jesus. Amados, como é interessante. Jesus fala que nos dias em que antecederão a sua volta, a sociedade seria semelhante àquela na qual Noé estava inserido. E é isso que nós temos visto nesses últimos tempos. As pessoas que não querem saber de Deus. As pessoas que seguem seus deuses com o nome do nosso Deus. Que seguem práticas que se assemelham às nossas práticas. Que falam em nome do nosso Deus, mas que não possuem comunhão com o nosso Deus. Veja como é interessante. Os dias são estes, amados, e é necessário vigiarmos para que não sejamos encontrados tal qual aqueles que rejeitaram Noé foram encontrados no dia do dilúvio. Amém? E sejamos atentos, porque eles foram surpreendidos. Nós não podemos de forma alguma sermos surpreendidos, porque o Senhor já nos alerta e Ele faz de forma clara. No entanto, entra por um ouvido, sai pelo outro.
Muitos não querem saber daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém? Agora sim, quero que vocês abram a Bíblia em Gênesis capítulo 6. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Leremos do versículo 5 até o versículo 15. Para isso, vamos ficar de pé para ouvirmos a bendita palavra de Deus. Gênesis capítulo 6, versículos 5 até o 15. Ouçam o que diz a palavra, palavras escritas por Moisés. Moisés é o autor de Gênesis e ele relatou esse fato. Diz a palavra: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E então se arrependeu, ouçam, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé, olha só, amados, é preciso sermos diferentes. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou o favor imerecido de Deus. Ele não merecia, mas o Senhor olhou para ele e o Senhor se agradou de Noé. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne. Ouça, irmãos, veja. Então disse Deus a Noé. Deus conversou com Noé. Disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50 a largura e a altura de 30. Amém? Glórias a Deus. Amado Deus, muito obrigado pela palavra, Senhor. Pelo ensinamento, meu Deus. Pela orientação. Que nessa noite, Senhor, possamos assimilar a Tua palavra. Entender aquilo que Tu falou a Noé, que também é para nós. E que possamos entender essa mensagem e vivermos segundo o Teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Amados, que narrativa maravilhosa. Muitas vezes nós temos lido a palavra de Deus um tanto quanto mecanicamente. Você lê a palavra, mas não tem meditado. Pare de ler a palavra de forma mecânica. Ore, peça ao Senhor para falar com você. Pare, leia atentamente a palavra do Senhor, porque é através dela que o Senhor fala conosco nesses últimos tempos. Aleluias. Irmãos, esse texto chama-nos atenção para algumas verdades que são válidas para cada um de nós há tanto tempo depois. São verdades que nós não podemos fugir, mas sim estarmos atentos, porque é uma realidade que se repete. O Senhor Jesus já falou que nos últimos tempos seriam tais quais os dias de Noé. E nós estamos tendo, vou colocar como privilégio, viver o cumprimento da profecia do Senhor, em vermos com os nossos olhos que a palavra de Deus é verdadeira e se cumpre diante de nós. Oh, glórias! Isso é para nós nos alegrarmos, irmãos, porque muitos almejaram ver diante de si o cumprimento de profecias e não tiveram a oportunidade. E hoje nós temos visto diante de nós
o cumprimento das profecias messiânicas, vemos que a volta do Senhor está diante de nós. Aleluias. Versículos 6 e 7, eu quero mais uma vez ler para que os amados possam atentar à palavra. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Oh, meu Deus! Irmãos, entenda esse arrepender-se como entristecer. O Senhor não volta atrás, porque o Senhor não erra. Mas o Senhor entristeceu. Livre-arbítrio todos temos, e o homem optou por fazer o que era mal diante dos seus olhos. E o Senhor se entristeceu com essa atitude dos homens. E a palavra diz, amados, que o homem deixou que a maldade adentrasse os seus corações e passaram a viver segundo a maldade, direcionados pelo inimigo de nossas almas. Os costumes da família eram totalmente deturpados, o costume da sociedade totalmente errados, haviam erradicado o Senhor dos seus corações, não queriam saber do eterno. Talvez vocês possam até questionar, mas como é que eles sabiam da existência de Deus? Da mesma forma que Noé sabia que Deus existia. Da mesma forma que Noé tinha comunhão com o Senhor. Da mesma forma, irmãos, era comum aquelas pessoas reconhecerem a soberania do Todo-Poderoso, tanto é que Noé reconheceu. No entanto, eles não quiseram saber de Deus. Em nossos dias, o que foi que mudou? Nós temos visto, amados, que as pessoas sabem quem é Deus, sim, sabem. As pessoas têm diante de si as informações necessárias para louvar, para adorar o Deus de Noé. No entanto, rejeitam o Deus de Noé, não querem saber do Todo-Poderoso, vivem longe do Senhor. Eis aí, irmãos, a semelhança, os dias são semelhantes. E nós precisamos estar atentos para que não vivamos de forma semelhantes àqueles. É necessário que haja uma vigilância, uma busca constante, incansável pela presença de Deus. Amados, fica claro no texto que Noé buscava o Senhor. Noé tinha comunhão com o Todo-Poderoso. No entanto, irmãos, aqueles que estavam ali, próximo a Noé, não queriam saber do Senhor, rejeitavam a palavra, viviam de forma contrária àquilo que o Senhor havia determinado, estavam longe da presença do Senhor, não levavam a Deus a sério. É preciso, amados, vivermos aquilo que Deus quer. É preciso estarmos dentro da vontade do Senhor, para que em todas as coisas o nome santo do Eterno seja honrado e seja glorificado. E esse texto chama-nos atenção para esta verdade. Esse texto, amados, chama-nos atenção para essa realidade. E veja o que está escrito nos versículos 8 e 9. Ouçam com atenção. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Você sabe qual a profundidade dessa afirmativa? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Graça, irmãos, entenda como favor que ele não merecia. O favor que nós não merecemos de Deus. O Senhor nos deu a salvação porque ele achou graça em nós e deu-nos a oportunidade de sermos salvos. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Aleluias. Irmãos, o que marca a história de Noé é a fidelidade. A fidelidade a Deus. Irmãos, quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus muda a nossa sorte, muda a nossa vida, Deus reescreve a nossa história, Deus nos dá uma história nova, Deus nos usa, Deus nos chama, Deus tem um plano, um projeto para cumprir na nossa existência, mas tudo depende da fidelidade. Sermos fiéis ao Senhor acima de todas as coisas. Nós não podemos viver, irmãos, uma vida aparente, mas sim uma vida profundamente ligada com Deus. Profundamente ligada.
Noé tinha uma vida profundamente ligada com o Senhor. Noé era reconhecido por Deus. Deus olhou, conseguiu enxergar dentro de uma multidão, sei lá quantos milhões de pessoas existiam naquela época, mas Deus conseguiu enxergar entre os milhões um homem. Veja, um homem fiel, um homem justo, e Deus chamou esse homem para fazer uma grande missão. E fazendo também uma analogia, nós temos uma missão, amados. A missão de Noé foi construir uma arca. Nós temos uma missão também, construirmos uma arca. O Senhor colocou nas tuas mãos, colocou diante de você um projeto. Ele diz: vá e faça, construa, segundo o meu querer, segundo as minhas informações, porque eu estarei com vocês. Eu colocarei a palavra na tua boca, eu colocarei a palavra na tua boca, eu te darei a orientação, eu te darei a direção. Faça, faça. Talvez você fale: poxa, o pastor agora errou. Onde é que está na Bíblia que nós devemos fazer uma arca? Em lugar algum. Mas ele falou para você: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eis a nossa arca. Eis a nossa arca. É essa arca que o Senhor quer que você construa. Nos dias de Noé, ele fez a arca para salvar, vocês sabem o quê? A sua família, os animais, o ser vivente. Hoje nós temos uma arca que o Senhor colocou diante de nós para salvarmos almas. Oh, glórias! Salvarmos almas. É evidente que é uma analogia, amados. É uma analogia. O Senhor fala para você: faça uma arca. É o ide, vá por todo mundo e pregue o evangelho. Fale do meu amor, fale, fale, fale. Queridos, é preciso muito cuidado, porque a mensagem que Noé recebeu, ela foi retransmitida àquele povo. A palavra foi retransmitida. Noé passou algumas décadas falando àquele povo da necessidade de salvação, da necessidade de restauração, e a mensagem de Noé foi rejeitada. Veja, foi rejeitada. Nós não podemos nos calar porque rejeitam a nossa mensagem, mas é preciso melhor obedecer o Senhor, cumprir a vontade do Eterno, tal qual Noé. Diz a Bíblia, irmãos, que Deus viu em Noé. Olha só, Deus viu em Noé que ele era um homem justo. Está no versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo. Oh, glórias! Noé era o quê? Justo. Isso significa que ele era um homem respeitável, honrado, direito, certo. Ele era um homem de quem não poderiam falar nada, porque ele não dava brechas. Ele vivia de forma reta diante do Todo-Poderoso. Ele vivia a santidade determinada pelo Senhor. E assim deve ser o nosso proceder. Devemos, amados, sermos justos, retos, santos diante dessa sociedade, da nossa família, dos nossos amigos, onde quer que estejamos. Essa foi uma qualidade que Deus viu em Noé. A outra, tão forte quanto a primeira, Noé era íntegro. Oh, meu Deus! Justo e íntegro. Sabe o que é essa integridade? Obediência a Deus. Deus olhou para Noé e viu um homem obediente, um homem temente, um homem, amados, que não se preocupava com aquilo que os amigos, talvez não tivesse muitos amigos, porém os próximos, os conhecidos, iam achar dele. E certamente achavam que ele era meio que doidão da vida, era meio loucão. Como é que estava construindo uma arca no lugar daquele? Um barco no lugar daquele? Certamente o conceito nesse aspecto não era muito bom. Lá vem Noé, o cara que está fazendo o barco em terra seca. Mas a outra qualidade, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Amados, andar com Deus nunca foi fácil. Todos aqueles que andaram com Deus tiveram percalços, dificuldades na sua caminhada. Passaram pelas provações. Quantas provações?
Reflita, veja, todos passaram por dificuldades. Noé certamente andava com Deus, mas isto custava-lhe muitas coisas. Talvez ele era rejeitado pela sociedade, com certeza, ou era rejeitado, quem sabe, pela família, porque entraram apenas ele, esposa e filhos, e os demais familiares. E os demais familiares, talvez irmãos, sobrinhos, tios, parentes próximos. A família dele não era pequena. Naquela época as famílias eram grandes, numerosas. Noé tinha apenas 3 filhos, porém, talvez os seus familiares fossem muito numerosos. Mas ele andava com Deus. A preocupação dele era satisfazer a vontade do Senhor. Amados, o valor que Deus vê na nossa vida é isto aí. Deus quer ver na minha vida e na tua vida um homem, uma mulher justa, íntegra e que ande com Ele. E nós, amados, nesses tempos loucos que nós estamos, nesses tempos do fim que nós estamos, tempos em que Jesus afirma que seriam como nos dias de Noé, não podemos nos deixar enganar. Não te deixes enganar, porque o nosso coração, ele é ruim. Eu tenho que trazer o meu coração cativo, amarrado à presença do Senhor, você também, porque se você não vigiar, você não vai conseguir. Fica o alerta, irmãos, fica o alerta. Não estou aqui para julgar a vida de ninguém, cada um julgue a si mesmo. Analise a sua vida, veja se você está vivendo conforme Noé. E olha que os conhecimentos, isso é interessante, irmãos. Veja, o conhecimento que Noé tinha de Deus era infinitamente menor do que o conhecimento que nós temos de Deus. Isso é interessante, amados. Hoje nós sabemos quem é Deus, sabemos quem é Jesus, sabemos quem é o Espírito, sabemos o que foi que Deus fez por nós, sabemos os pormenores da criação, os pormenores da história da humanidade, sabemos aquilo que Deus tem prometido para cada um de nós, tudo está diante de nós aqui na Bíblia. Nós temos todas as informações necessárias para termos uma vida segundo o coração de Deus. O que é que Noé tinha, irmãos? Olha, sinceramente, eu não sei o que é que Noé tinha. Eu não sei. Conhecimentos orais. Chegou de um, falou para o outro, chegou até Noé. Ou, conforme Abraão, uma terra distante, o Espírito Santo se manifestou a ele e ele creu. Não sei como foi, mas hoje nós temos diante de nós tudo o que é preciso. Noé creu. Tudo acreditou, Noé vestiu a camisa, Noé fez aquilo que Deus determinou. Hoje nós temos tudo. Ó, irmãos, se há castigos maiores e menores no dia da eternidade, provavelmente os castigos maiores serão para esta geração. Porque nós temos tudo que nos fazem indesculpáveis diante do trono de Deus. Tudo. Você não tem nem como falar, eu não sabia, Senhor, que era desse jeito. Você pode não saber os pormenores de Deus que não cabe a nós conhecer. Diz a palavra aquilo que o Senhor não nos revelou, não é? Da vontade dEle. Mas tudo que nós precisamos para vivermos em santidade e fazermos a vontade do Senhor, nós temos diante de nós de uma forma clara. É preciso observarmos esse detalhe. Seja, portanto, justo, seja íntegro, ande com Deus e construa a arca que o Senhor colocou nas tuas mãos. Construa a arca. Não se importe se é onde achar que você é pirado, louco, coisa assim. Acharam isso também de Noé. Não se importe se acham que você está fora da época. Não se importe com isso. Mas vai e fale, porque o teu Senhor exige isto. Porque Deus requer isto de você. Esta é a vontade do Senhor para a tua vida. Não menospreze Deus, não menospreze a palavra do Senhor. Não menospreze. Oh, meu Deus. Versículos 13 e 14. Nós estamos dentro da palavra de Deus.
Amados, eu aprendi o seguinte: não invente histórias, fale a palavra. Não conte histórias, fale a palavra. E eu sou daqueles que gostam de falar a palavra de forma expositiva. Eu gosto de expor a palavra. Versículos 13 e 14 diz: então disse Deus a Noé, olha só, disse Deus a Noé. Primeiro, Noé andava com Deus. Segundo, disse Deus a Noé. Honra, não é? Disse Deus a Noé. Disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência. Versículo 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Amém? Irmãos, Deus conversa com Noé. Deus conversou, expôs a vontade dele a Noé. Deus conversa com você. Deus fala contigo. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Não consigo ouvir a voz de Deus. Qual a lição que Noé nos dá? Justo, íntegro e andava com Deus. Queres ouvir a voz do Senhor? Seja justo. Amém? Santo, separado, vivendo para a honra e para a glória do Mestre. Glórias! Seja íntegro, obediente à palavra. Pague o preço da obediência. Mesmo que a sociedade te cobre de forma contrária, mas seja obediente ao Senhor. E por fim, rale, esforça-te, pague o preço para andar com Deus. Não é fácil andar com Deus. Se você não sabe o que foi que pagaram para andar com Deus, é porque você não tem lido a Bíblia. Leia a Bíblia. Veja o que o apóstolo Paulo pagou para andar com Deus. Veja o que Jesus, por incrível que pareça, Jesus. Veja o que Jesus pagou para andar com Deus enquanto estava na terra. Veja os discípulos, o que eles pagaram para andar com Deus. Diz a palavra que uns foram cerrados ao meio, outros foram apedrejados, enfim, morreram presos. Dizem que um foi lançado num caldeirão de óleo fervente, que outro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado tal qual Jesus. Quando você vai para o Antigo Testamento, veja os heróis da fé, o que pagaram os profetas. Veja o que pagaram. Pega a história dos profetas. Leia. Conversaram com Deus, ouviram Deus, mas pagaram um preço. E você e nós queremos ouvir Deus, andar com Deus de boa? Não vamos conseguir. Estamos fadados ao fracasso. Se não houver preço. Fadados ao fracasso nesta caminhada. Fique atento, amados. Deus conversou com Noé, aleluias. Noé conseguiu ouvir Deus? Sim. Deus tinha um plano para Noé? Sim, tinha um plano. Um plano que eu posso falar que era mirabolante, meio que louco. Meu Deus, fora da realidade. Mas quem disse que Deus quer que nós tenhamos o nosso conceito como real? O conceito real é o de Deus. E Noé ouve do Senhor: Noé, faça para mim uma arca. Entenda a arca como barco. Faça um barco para mim. Faça um barco, um barcão bem grande. E o Senhor dá todas as diretrizes. Passa o projeto.
Aqui está, Noé, o projeto. Eu quero que esse barco tenha 140 metros de comprimento, aproximadamente 140 metros de comprimento. Amado, sabe o que significa isso? Essa igreja tem 15 metros da porta até esta parede. 10 igrejas dessas enfileiradas uma atrás da outra. Eis o tamanho da arca. Dá para você entender o tamanho? A largura, 23 metros. Praticamente 2 igrejas dessa de largura. Daqui até a outra calçada aproximadamente. Olha a largura. E a altura? 13 metros, 3 andares. A altura da igreja. Nossa igreja hoje está como referência, está show. Essa altura aqui. Coloca a igreja de pé. 13 metros. O equivalente a aproximadamente 4 andares. Um prédio de 4 andares. Essa é a altura. Ah, mas como é que coube esses animais? Conforme os estudiosos, caberiam aproximadamente, com folga, com espaço para alimentação e tudo mais, caberiam 45 mil animais, 45 mil espécies dentro dessa arca. Levando em consideração que todas as espécies tivessem o tamanho médio de uma ovelha. Tamanho médio. Mas como nós temos, conforme os estudiosos, aproximadamente 17 mil espécies sobre a face da terra, mas como era casal e outros eram uma quantidade maior, mesmo assim não alcançaria todo o espaço da arca. Veja, como Deus é perfeito. Deus faz todas as coisas da forma certa, irmãos, da forma certa. E quem Deus usou? Noé. Noé construiu essa arca, a arca gigantesca, é quase impossível. Como é que eu poderia fazer? Provavelmente ele teve uma mão de obra, quem sabe teve uma mão de obra, mas era restrito a ele, a Cã. Em algumas versões está Cã. Qual é o nome do outro? Jafé e Sem. Cã, Sem e Jafé. Eram os filhos, e as noras eram casados. 8 pessoas, aproximadamente 8 pessoas, entraram na arca. Os filhos e as noras, Noé e sua esposa. 8 pessoas. Irmãos, veja como Deus faz. Aparentemente fora da realidade. Impossível. Mas era Deus que estava no controle. Entenda dessa forma. Passaram-se anos, sim, muito tempo, sim, décadas, sim, mas ele construiu e flutuou, oh glórias, porque o Senhor cumpriu a palavra e o dilúvio veio. Irmãos, hoje nós temos também a grande missão que nos foi confiada pelo Senhor, na construção de uma arca. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quantas tábuas você já pregou nas paredes da tua arca? Quantas tábuas? Ou seja, o que você já fez para cumprir o id de Deus? Ele está voltando, Jesus está voltando. Irmãos, tudo isso é para que nós possamos entender que os dias são difíceis, mas é possível ouvirmos o Senhor. Deus precisa de pessoas que o ouçam hoje. Deus quer que você ouça Ele. Deus quer que você esteja com os teus ouvidos abertos, que você faça a vontade do Senhor, que você não fique parado, mas procure dar o sangue para Cristo, porque Ele deu sangue por você. Não dê água açucarada para Jesus, Ele não quer essas coisas, Ele quer sangue. Ele quer vida. Jesus pediu de nós o quê? Vida. Que devíamos morrer para nós mesmos. Irmãos, essa é a realidade do Senhor. Nossos dias como os dias de Noé. E muitas vezes o nosso coração quer ser semelhante
ao coração daqueles que eram contrários a Noé, que não abraçaram a causa de Noé. Vigia o teu coração, vigia o teu coração. E deixe-se mover pelo Espírito de Deus que te chama, que te confia uma obra. Deixe-se mover, porque Deus quer salvar essa nação, porque Deus quer salvar vidas, Deus quer fazer grande obra, e você é o instrumento que Ele escolheu para que isso aconteça. Não te aches menor na casa do Senhor. O Senhor não tem filhos pequenos, nem tampouco grandes. O Senhor tem filhos. Coloque isso na tua cabeça. Noé não era mais especial do que você. Não. Ele era um pobre mortal, tal qual somos. Mas foi um mortal que estava com seus ouvidos abertos ao Senhor. Amém? Estejamos com nossos ouvidos abertos ao Senhor. E o Eterno fará grandes coisas na vida da gente. Mas não te esqueças, seja justo e íntegro, ande com Deus, ouça Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Amado Jesus, muito obrigado, Pai, pela palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela orientação que tem nos concedido dia após dia, pelo chamado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque colocou em nossas mãos a grande missão, oh glórias, a grande oportunidade, Senhor, de cumprirmos a Tua vontade, de fazermos aquilo que Tu queres. Muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós, nos dar a orientação que nós precisamos. Muito obrigado por nos dar a revelação da Tua palavra, por falar conosco. Oh Deus, muito obrigado por falar conosco, que nós possamos Te ouvir. Oh Deus, fala conosco sempre. Oh Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estejamos atentos à palavra do amado Jesus. Vamos deixar o Espírito mover na nossa vida. Mensagem 1145.